O clássico Grenal do próximo domingo coloca frente a frente Grêmio e Internacional, mas tem colocado também frente a frente, na preparação para a partida, duas maneiras muito diferentes de lidar com a repercussão que dá uma semana Grenal. Enquanto o Grêmio teve entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, diversas declarações públicas dos principais personagens do jogo, o Inter preferiu trabalhar em silêncio. Treinos fechados, muito mistério, um jogo mental feito pelo técnico Mano Menezes e um elo no vestiário focado na sinergia entre os atuais jogadores do Internacional com a vivência que possui com o clube. Ao todo são 5 estreantes que começarão jogando no Clássico. Estreantes estes que possuem uma vantagem em relação ao adversário. A gente explica este plano de Mano Menezes que está sendo executado à risca agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Esse vídeo é o oferecimento da Zapay, Z-A-P-A-Y, baixa para saber se tu não tem nenhuma dívida, multa, IPVA vencido, licenciamento vencido no teu carro, é só clicar no link aqui embaixo, tá? Senhores, eu quero falar sobre a Semana Grenal e sobre algo que eu venho percebendo nessa Semana Grenal e que para mim foi muito bem esclarecido pelo João Batista Filho hoje no programa Os Donos da Bola. E eu quero trazer para vocês ingredientes dessa tese que eu pude apurar e perceber no bastidor do dia a dia do CT Parque Gigante. O João Batista Filho elogiou a maneira como o Inter trabalhou em silêncio durante esta semana no Clássico Grenal. É verdade, teve pouca repercussão pra gente. Ninguém deu entrevista, teve entrevista do presidente Alessandro Barcelos na Rádio Gaúcha e só. Treinos quase todos fechados, nenhuma declaração fora de tom ou fora de qualquer tipo de contexto nesta semana, o que mostra uma preocupação do Internacional de se fechar para esse clássico. E o Internacional se fechou para esse clássico. Primeiro, do ponto de vista tático, o Mano Menezes está fazendo o que eu chamo de um metagame interessante, com a imprensa, com a torcida e também com o adversário, por que não? Ele fechou todas as atividades, desde quarta-feira. O que pode nos indicar a pensar que ele vai surpreender na escalação. Mas o que pode fazer também com que a gente pense que ele vai surpreender e, na verdade, ele surpreenda não surpreendendo. Deu para entender? É isso que eu chamo de metagame. Para quem já jogou pôquer, sabe do que eu estou falando. É estar blefando sobre a possibilidade de estar blefando. E o Mano, a partir do momento em que ele fecha os treinamentos, todos da semana, todos os mais importantes da semana, de quarta-feira para cá, ele coloca essa pulga atrás da orelha de todo mundo. Eu já disse para vocês, eu acredito no time titular do Inter ser Kehler, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny De Pena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson Pedro Henrique, que é o time titular durante todo o Campeonato Gaúcho. Mas todo esse suspense, todo esse mistério faz com que eu tenha, sim, uma pulga atrás da orelha em relação àquilo que o Mano Menezes pode fazer, talvez colocar o Baralhas na vaga do Maurício, enfim, tá? Além disso, do ponto de vista de comunicação, o Internacional foi muito silencioso. Pra gente não é tão bom, não teve entrevista, teve pouca pauta, não teve tantos holofotes, não teve nenhum jogador falando nada demais. O Inter foi muito comedido externamente ao falar sobre o Clássico Grenal. E é uma estratégia diferente do que o Grêmio vem utilizando. O Grêmio, habitualmente, por exemplo, coloca o técnico Renato Portaluppi para falar em dias pré-Grenal, porque é uma maneira de promover o Clássico, o que é bom também para o Grêmio e para o Inter. Eu sou muito adepto a isso. O Inter optou por não. O Inter optou por se fechar. E a ideia do Inter, a estratégia do Inter, e é isso que eu quero colocar para vocês, é exatamente colocar a responsabilidade do Grenal para o lado do Grêmio. Quem está falando sobre o Clássico é o Grêmio, quem está chamando a atenção pelo Clássico é o Grêmio, seja na declaração do Soares, seja na entrevista coletiva do Renato, seja em um suposto favoritismo, seja através do fato do jogo ser na arena do Grêmio, enquanto o Inter tenta se calar, fazer tudo quietinho. E dentro, internamente, no vestiário,
muita mobilização. Eu falei aqui que a declaração do Soares, ela já chegou no vestiário do Internacional. E essa mobilização, ela é muito mais interna. E aí eu vou trazer um dado importante. O Inter tem 5 estreantes nesse Grenal do time titular. Bustos já jogou. É René, Vitão, Depena, Wanderson e Pedro Henrique. E se tu pegar esses 5 jogadores, René, Vitão, Depena, Wanderson e Pedro Henrique, são 5 jogadores que vão estrear, vão fazer o seu primeiro clássico, mas que já possuem alguma identificação com o Internacional. Fizeram boas temporadas no ano passado. Os 5 são lideranças do elenco do Internacional. Essa é a diferença dos estreantes em clássicos do lado do Inter comparado aos estreantes em clássicos do lado do Grêmio, Cristaldo, Carbacho, Soares, que são jogadores que chegaram agora. E o Inter entende que isso é um diferencial. Até os jogadores que estão estreando em Grenal são caras que estão muito bem servidos do que é o conceito da rivalidade. Eles estão muito bem ambientados sobre o que é a rivalidade. E entenderam muito bem esse processo de estratégia do Internacional. O plano de Mano foi se fechar. E o Inter se fechou. A gente ficou sabendo de muito pouca coisa do Internacional nessa temporada. Uma estratégia um pouco diferente para o clássico. É o clássico do time que se fechou contra o time que promoveu. Quem vai vencer, não sei, talvez até um empate. Para fechar, clica no link aqui embaixo e faz o download grátis do aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, tá? Para fazer uma consulta grátis no teu veículo, para saber se tu tem algum débito, alguma multa, algum IPVA atrasado, uma multa em outro estado. Tu confere isso na hora, de graça. É só clicar aqui e baixar, não te faz. Clica aqui e baixa Zapay, Z-A-P-A-Y, com o cupom ADUPLA25. Tu pode pagar o teu débito pela plataforma do aplicativo e ganhar 25% de desconto nas taxas em parcelamentos de 12 vezes. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!